E se você tá aí pensando que Maekar Targaryen é um assassino de parentes covarde e sem vergonha, vá com calma. Assista esse vídeo para entender por que ele fez o que fez. Fala aí, camaradas, tudo certo? Você viu como esse quinto episódio foi incrível? Muito frenético e visceral. Lutas fantásticas e partículas de memórias da difícil infância de Dunk. Arrisco a dizer que os combates não foram os únicos atrativos do episódio. Há muitas pequenas informações que fazem enriquecer a nossa percepção do mundo de Marte. E agora, eu vou explicar cada uma dessas informações. Então já sabe, se acomode, pegue uma bebida quente ou gelada e vem comigo. Bom, nós vimos no episódio os famosos flashbacks que a HBO tornou clássicos desde Game of Thrones. Imagens que revelam o passado de certos personagens. E aqui, nós vamos direto à infância de Dunk. Dunk era um órfão da Baixada das Pulgas, um bairro enorme e populoso de Porto Real, a área mais pobre da cidade, que é um belo contraste com a Rua das Sedas, que é onde ficam os bordéis, e a Rua do Aço, onde ficam as ferrarias e armeiros. Vemos Dunk e uma companheira de infância em um campo de batalha recente, procurando utensílios para revender. E isso é uma prática muito comum no livro. Nossa pequena Arya, lembra dela? No período em que esteve escondida dos Lannister, passou por poucas e boas para se alimentar. A pequena caçava pombos e levava até um local. Esse local você podia levar carne qualquer que fosse. Era um sopão comunitário chamado de castanho. E se você levasse uma carne, você tinha direito a uma tigela. Dunk e sua jovem amiga estão à procura de aço e ferro para revender, no intuito de comprar uma passagem e se mandar de Westeros, assim como ter que se esquivar dos Mantos Dourados, conhecido por nós como a Patrulha da Cidade, que em Game of Thrones era comandada pelo insípido Janos Slynt, que em grande parte eram guardas corruptos que se aproveitavam do povo comum. Mas talvez agora você esteja se perguntando, que batalha foi essa que aconteceu tão perto da cidade? Bom, mais uma vez a série nos coloca em contato com os Blackfyre. Esse campo de batalha foi o local que marcou a derrota dos rebeldes Blackfyre contra o Trono de Ferro. Essa batalha é mais conhecida como o Campo do Capim Vermelho, devido à quantidade enorme de combatentes que pereceram nessa batalha, em torno de 10.000. E se vocês olharem com atenção para o moribundo que estava por baixo do cavalo, talvez tenham visto o brasão da Casa Frey costurado no peitoral do homem. Isso pode indicar a proporção que a rebelião tomou, indo para vários cantos do reino. Nos vídeos passados que acompanham os episódios do Cavaleiro dos Sete Reinos, eu falo muito mais sobre eles. Acompanhe nos cards esse vídeo. Mas aqui eu vou dar mais informações. Pense na rebelião Blackfyre como o período em que se passa House of the Dragon, narrando a guerra conhecida como a Dança dos Dragões. E por que eu digo isso? Pelo fato de que aqui o reino também se dividiu completamente. E arrisco dizer que com a rebelião Blackfyre ele se dividiu mais ainda. Por exemplo, lembram quando Dunk e sua amiga levam os utensílios conseguidos dos mortos para vender? Então, vocês repararam que o ferreiro disse para Dunk que Daemon estava morto, e que ele deveria levar embora seu couro Blackfyre. Essa é apenas uma forma de vocês verem como o reino se dividiu. O rebelde Daemon Blackfyre encontrou muitos aliados em todos os cantos dos Sete Reinos, e o maior número desses aliados estava concentrado na Campina, o lar da casa Tyrell. Mas os Tyrell não apoiaram os Blackfyre. E por essas regiões em que Daemon Bastardo conseguiu seus aliados, ele inclusive começou a cunhar as suas próprias moedas, com o seu próprio rosto. E com a derrota de Daemon, qualquer objeto que faça alusão aos Blackfyre era considerado traição, mesmo que seja um pedaço de couro ou mesmo uma moeda. E aqui cabe uma curiosidade legal. Lembram quando Tywin foi morto por Tyrion? No livro, enquanto Jaime e a Guarda Real fazem as suas investigações, eles encontram uma antiga moeda de ouro, que é conhecida como a Mão de Ouro, uma velha moeda que circulava no Reino da Campina antes dos Platinados conquistarem os Sete Reinos. Outro ponto interessante é que Dunk e sua amiga não conseguem comprar a passagem, pois ela estava com o preço dobrado. Isso se dá pelo fato de que os sobreviventes rebeldes estavam fugindo para a Cidade Livre. E um desses fugitivos é Aegor Rivers, popularmente conhecido como Aço Amargo, que fugiu de Westeros e montou a Companhia Dourada com os rebeldes fugitivos. Companhia essa que Cersei contrata para defender a cidade da Dany. Gostou dessa? Deixa o like, isso nos ajuda muito. Seguindo com os acontecimentos do episódio, finalmente chegamos na hora da trocação franca. E é aqui que eu irei cruzar informações da série com o livro para que vocês tirem melhor proveito do episódio. Primeiro, vamos voltar para o início do episódio, antes do combate acontecer, quando Baelor Quebra-Lança dá as ordens do combate e diz que se encarregaria da Guarda Real, usando seus juramentos contra eles. Isso está de acordo com o que foi escrito por Marty. E no livro há mais uma informação. Baelor
talvez no intuito de deixar o combate menos mortal para seus companheiros, sugere que eles entrem na luta com lanças de torneio, feitas para quebrar. Seus companheiros ficam sem entender, mas o príncipe alega que as lanças de torneio são mais compridas do que as lanças de combate. Dessa forma, eles conseguiriam derrubar seus adversários enquanto se manteriam em vantagens montados em seu cavalo. Para vocês verem como ele era sagaz. Outro ponto curioso, e que merece nota, é o príncipe Meikar. Como eu já disse nos vídeos passados, que você faria bem em assistir, Meikar é um pouco nervoso quando seus filhos entram na equação. Olha só, Meikar não goza da boa fama no reino. Entenda, ele não é uma pessoa ruim ou uma pessoa obtusa. Ele tem várias qualidades, mas infelizmente seus irmãos as têm em maior intensidade. Meikar é um excelente guerreiro, um campeão de torneios, um herói de guerra, mas suas habilidades são ofuscadas pela fabulosa habilidade de seu irmão, Baelor Quebra-Lanças. Meikar é inteligente e consegue analisar as coisas com sagacidade. Mas seu irmão Aerys, sim, não o pai da Dany, aquele é o Rei Louco Aerys II. Este é Aerys I. É um erudito, dado a livros e bibliotecas. É o mais estudado de todos os Targaryen. Meikar tem modos mais diretos e contundentes, e pouca paciência para lisonjas, ao passo que seu irmão Rhaegal é conhecido por ser muito amável e doce. Então, diante disso, restava ao príncipe de Solar Estival, que era o quarto filho do rei Daeron II, confiar que seus filhos se tornassem mais promissores que os filhos de seus irmãos. Mas infelizmente isso também não acontece muito. Daeron, seu filho mais velho, é viciado em cachaça e bordéis. Mais viciado do que Robert e Aegon II, totalmente inapropriado para o combate e para raciocínios rápidos. Aerion, seu segundo filho, veio com a habilidade marcial do pai. Porém, ele tem uma crueldade insana e sanguinária, fazendo com que na presença do pai, ele haja como o mais cortês dos cavaleiros. E na ausência de seu pai, ele faça com que Joffrey pareça um bom garoto. Aemon, conhecido por nós como Mestre Aemon, é muito inteligente e sagaz, mas carece de todas as outras habilidades de um cavaleiro e tem pouquíssima ambição. Já Egg, o nosso querido escudeiro, tem o terrível hábito de ser fantasioso e inventar histórias. Então vejam como esse cenário era complicado para Meikar. Esse foi o motivo que fez Meikar participar do julgamento dos filhos, resolver com as próprias mãos os problemas que seus 3 filhos haviam criado. E cá para nós, foi muito bonito de ver que, mesmo visivelmente decepcionado, ele entra em desespero quando ouve o grito de dor de Aerion e faz de tudo para chegar até ele e Dany. E Baelor, sabendo a desgraça que seria caso ele chegasse lá, se põe no caminho. São necessários Baelor e Lyonel Baratheon para frear a fúria de Meikar. E o preço disso talvez tenha sido alto demais para o príncipe de Solar Estival. E essa foi a história de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se inscreva no nosso canal e ative o sino para ficar por dentro de nossos conteúdos. Deixe nos comentários toda e qualquer dúvida ou curiosidade que você tenha sobre as obras adaptadas de Marte. Muito obrigado pela sua companhia e sua atenção. Até a próxima.